Olá gente, tudo bom? Estou aqui para mais um vídeo e nesse vídeo vamos estar falando sobre a salvação. Eu quero me basear em Efésios 2, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre a graça de Deus sobre a salvação, é que a salvação é somente pela graça de Deus mediante a fé. Por que isso é importante? Porque no começo da igreja, a Igreja Apostólica Católica Romana, ela pregava também a salvação pela graça. Só que ela dizia que a salvação era pela graça mediante as obras. E você percebe aqui em Efésios que é pela graça mediante a fé. E qual é a diferença? Por exemplo, a Igreja Católica Romana acreditava que você era salvo pela graça mediante as obras, ou seja, você tinha que praticar obras e na medida em que você ia praticando obras, você ia acumulando graça para ser salvo. Se talvez você não tivesse acumulado graça o suficiente por não ter sido uma pessoa muito boa, então você ia para o purgatório, que era um lugar intermediário. Então, mais para frente, algum parente seu poderia comprar uma indulgência para te livrar do purgatório. Isso a gente sabe que não é verdade, que não é bíblico e era uma heresia. Porque a Bíblia é muito clara em falar sobre a salvação. E ela diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Somente pela graça e mediante a fé. Tem um teólogo que ele diz que a fé é o instrumento que faz a gente alcançar a graça, e ele coloca de uma forma muito legal. Ele diz que a fé é como se fosse a mão de um mendigo estendida para receber um presente do rei. Então a gente precisa entender, salvação é somente pela graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Por quê? Porque a salvação não é uma recompensa. A salvação é um presente de Deus. Agora, não é porque você é salvo que você pode viver de qualquer maneira. Paulo vai colocar isso em Romanos. Ele diz, olha, vocês foram salvos pela fé, pela graça. E eles perguntam, Paulo, então posso viver de qualquer maneira? Paulo diz, de maneira nenhuma. Por quê? Porque o texto de Efésios, no capítulo 2, ele continua, ele diz, olha, salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas na continuação, Paulo diz que Deus nos salvou para as boas obras. E aqui é uma coisa muito importante e muito fina. Por quê? Porque a gente não foi salvo pelas boas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. Ou seja, eu não alcanço a salvação porque eu sou uma boa pessoa. Não. Eu me tornar uma boa pessoa é o resultado da minha salvação. E quando eu inverto isso, então se torna uma heresia. Por quê? Não sou salvo pelas minhas obras, mas a partir do momento que eu sou salvo, eu começo a praticar boas obras. Charles Spurgeon dizia, olha, a graça que não te transforma, essa também não te salva. Por quê? Porque a graça de Deus é uma graça transformadora. Você recebe de graça, mas ela te transforma. Você é salvo não por obras, mas você é salvo para as boas obras. Então, eu consigo identificar uma pessoa salva por causa das suas obras. Por quê? Porque o resultado da salvação que veio de graça é as obras. Dito isso, a gente precisa também colocar que a salvação ela é colocada em 3 tempos. A gente chama os 3 tempos da salvação, que é passado, presente e futuro. Justificação, santificação e glorificação. Justificação é a salvação passada. Santificação é a salvação presente. E glorificação é a salvação futura, que é quando Jesus vai retornar e nos salvar por completo, onde nós teremos o nosso corpo glorificado. Então você é salvo e justificado, passado, quando a vida de Jesus é imputada sobre a sua vida.
Salvos no presente, salvação presente, é a santificação. O que é a santificação? É aquilo que Paulo e a Bíblia sempre vai chamar de aperfeiçoamento dos santos, ou seja, uma vez que eu fui salvo pela graça, agora eu vou continuar sendo salvo. O apóstolo Paulo diz, para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus, ou seja, é uma obra contínua. E também a Bíblia fala que no futuro, então, a nossa salvação se dará por completa, que é onde Deus vai nos livrar desse corpo mortal, pecaminoso e vai nos dar um novo corpo glorificado. Então, a salvação vai estar na nossa vida de forma plena. Então, salvos pela graça mediante a fé. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. E você que foi salvo, nesse momento que está vendo esse vídeo, você agora está participando da salvação presente, que é a santificação, a purificação, até o dia que o Senhor retornará e salvará também o nosso corpo, dando-nos um corpo glorificado. Que você possa ter sido abençoado por essa palavra, que o seu entendimento possa ter sido esclarecido e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.